Olá, aqui é o Gustavo. Esse vídeo será a inauguração de uma série de vídeos a respeito do meu livro O Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. E eu farei aqui a leitura da introdução do livro. A maneira como vemos o mundo influi diretamente em nossas ações cotidianas, em nossos sonhos e em nossos projetos. Influi em nossa espiritualidade, em nossa fé ou mesmo na ausência dela. Por mais desinteressados que possamos ser do debate religioso ou espiritual, as visões herdadas deste conhecimento humano nos afetam diretamente. Este livro é uma obra reflexiva e de conteúdo histórico envolvendo a espiritualidade, religiões e as principais revoluções que marcaram a civilização ocidental. Para os relativistas e revolucionários, a história é uma massa crônica e moldável, conforme interesses estratégicos na condução das narrativas sociais. É certo que há vida na história, mas o seu estudo deve garantir a compreensão da verdade dos fatos e não a sua destruição ou manipulação. Foi o estudo da geopolítica que me levou a escrever sobre a Igreja Católica e a gnose. Como veremos, estas duas grandes visões, sem exageros, travam o maior embate da Terra, seja na matéria, seja no espírito. Há cerca de 2000 anos, quando Cristo lançou Pedro como pedra angular da Igreja Católica, uma longa história de amor, desafios e provações começava. Muitas dúvidas, lendas e revelações cercam o catolicismo. Porque essa religião aberta a todos permanece ainda desconhecida em seus ritos e verdades até mesmo para os católicos. Porque nos estudos geopolíticos é constante a presença da Igreja de Cristo e porque é tão combatida. Os mistérios profundos do catolicismo assim se tornaram pelo desconhecimento desta instituição milenar e os motivos para tanto são inúmeros. Paradoxalmente, a Igreja, em seu rito substancial e em sua tradição, tornou-se uma espécie de sociedade secreta, já que poucos se interessam por conhecê-la, apesar dos seus ensinamentos estarem expostos ao conhecimento de todos. E é a exposição clara de seus valores que identifica o catolicismo clássico. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, podemos também considerar que todas as rotas históricas e geopolíticas levam à Igreja de Roma. Apesar do resumo dos temas abordados, estas páginas pretendem condensar uma sequência cronológica os principais fatos que envolveram o catolicismo e também a gnose, como alicerces que formaram e explicam o mundo. A partir das palavras de Jesus Cristo, enquanto Deus que se fez homem passando pelas idades humanas formadores de nossa civilização, podemos compreender os mistérios católicos e sua transcendência. Esse livro ele foi escrito atendendo um apelo interno meu, por ter durante alguns anos estudado a geopolítica do nosso mundo e sempre me deparando com a igreja na qual eu fui batizado, que é a Igreja Católica. Por isso que eu escrevi, então, que se todos os caminhos levam a Roma, todas as rotas geopolíticas levam à Igreja de Roma. E sempre havia essa pedra no caminho da história, que é a Igreja. E eu comecei a me perguntar o motivo da Igreja Católica ser um personagem, ser um sujeito sempre presente e ativo nos embates históricos. E eu fui pesquisando a respeito disso, até descobrir a cosmovisão católica como norteadora de uma posição, de uma visão de mundo própria dela, e que foi e está sendo combatida desde há séculos atrás, principalmente desde 500 anos para cá, precisamente, que se intensificou os ataques à igreja, tentando difamá-la, lançando diversas desinformações, diversos ataques. Aí eu procurei, então, nesse livro de 130 páginas,
que é um livro que tem aqui cerca de 40 ilustrações e mais de 130 citações, as principais difamações lançadas contra ela, né? Falaremos sobre a cosmovisão católica, sobre a cosmovisão gnóstica, sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre temas um pouquinho mais complexos, como a pedofilia na igreja, a questão da ciência e da fé, né, no caso Galileu, e diversos outros, e as devidas refutações históricas baseadas aqui em documentos que foram depois explicitados, colocados aqui no fim do livro para pesquisa. Então, com essa explicação a respeito de todas as descobertas que eu fiz sobre a história, a verdadeira história da Igreja Católica, é que eu escrevi esse livro Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo, no qual a gente deve pensar o seguinte: existe uma diferença entre segredos e mistérios. A Igreja Católica ela não tem segredos, ela é aberta a todos, ela é uma verdade revelada, mas ela tem mistérios. Os mistérios eles só são revelados ou só são conhecidos à medida que são estudados, né? Então, o conhecimento está disposto a todos, mas ele ainda é misterioso para quem não conhece. Então, mistérios profundos do catolicismo remete a isso. O tema, essa frase, é até um pouco irônica, propositalmente, fazendo aqui uma contraposição à gnose que prega realmente os segredos como forma de conhecimento, né? É o iniciado que vai buscando descobrir através dos véus, né? que ele vai abrindo e vai desvendando os segredos do universo. A partir de Jesus Cristo, o próprio colocou, como está aí no Novo Testamento, que ele veio trazer a nova aliança e que a verdade era revelada, né? Não era necessário, então, para que o homem alcançasse a bem-aventurança de sua alma e a salvação de sua alma, percorrer os mistérios, percorrer os segredos iniciáticos da gnose, propostos pela gnose até então, né? E eu farei depois, nos próximos vídeos, uma leitura de cada capítulo, tentando explicar também, falar um pouco a respeito de cada um. Muito obrigado e até o próximo vídeo.